Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe pra você que tá ligadinho no canal. Quero repercutir as falas do Fábio Carille ao PVC, onde ele disse que pediu e aprovou mais de 15 reforços, porém não chegou nenhum. Carille falou um pouquinho sobre o tempo que ele ficou no Santos Futebol Clube e sobre a dificuldade em contratar jogadores. Vamos falar também sobre os nomes que estão sendo cogitados para jogar no Santos Futebol Clube. Meio-campo, também um zagueiro e mais um atacante. Vamos atualizar o torcedor santista dessas informações e também projetar o time para o jogo de amanhã contra a Ferroviária. O Santos pode contar com Auro Júnior como a principal novidade do seu time titular. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, antes de começar a falar sobre os principais temas do dia, eu quero falar sobre o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. É verdade, lá no OneFootball você pode conferir as principais notícias do seu time. Sempre que houver alguma novidade, o OneFootball traz para você a informação em primeira mão. Lá você também confere ao vivo grandes estaduais como o Campeonato Carioca, o Campeonato Catarinense e também o Campeonato Paranaense, além dos melhores momentos e também de todos os dados dos principais jogos do futebol brasileiro. Você acompanha também no OneFootball a Bundesliga, campeonato alemão, grandes jogos do Bayern, do Hamburgo, do Borussia. Lá você não perde absolutamente nada, além de acompanhar também a J-League, campeonato japonês que tem grandes jogadores, hein? A J-League é um campeonato realmente muito competitivo, futebol japonês. Então, para você acompanhar tudo isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o aplicativo da OneFootball e também fixado aqui nos comentários. Então corre lá, baixe o link da OneFootball e você vai acompanhar tudo, absolutamente tudo sobre o futebol brasileiro e também sobre o futebol mundial. Varanda Futebol Debate e OneFootball lado a lado. Meus amigos varandeiros, o Fábio Carille deu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, e falou um pouco sobre o seu período que esteve no Santos Futebol Clube. Um dos pontos que foram perguntados e questionados ao Fábio Carille foi sobre contratações. Por que ele não conseguiu fazer um time mais forte no período em que ele esteve no Santos? E ele falou sobre contratações. O Carille disse o seguinte: eu fiz uma lista de 15 reforços e aprovei mais de 15 nomes. Infelizmente não chegaram jogadores. Veja que os problemas do Santos não são de hoje, palavras do Carille. Vem há muito tempo. Quando chegamos, estávamos perto da zona do rebaixamento. O Santos escapou do rebaixamento do estadual passando contra o São Bento no último jogo. Terminamos em 10º lugar no Brasileiro, 7 pontos acima do Grêmio rebaixado. Portanto, uma declaração interessante do Fábio Carille. Ele mostra que ele indicou vários jogadores ao Santos Futebol Clube, aprovou 15 nomes e sequer uma contratação foi realizada para o Fábio Carille, né? Ele teve, é claro, as contratações do Eduardo Bauerman, que já foi na gestão anterior ainda do André Mazzuco, não era nem do Dracena, foi antes da chegada, inclusive, do Fábio Carille. Teve o Ricardo Goulart, né? Na verdade, o Ricardo Goulart é sabido por todos que foi uma contratação do Dracena, o Dracena que foi atrás, e o Bruno Oliveira, que foi do Departamento de Inteligência. Nenhum desses 3 nomes teve o aval direto do Fábio Carille. Teve até o consentimento, né? O Carille não negou as contratações, ele não se opôs às contratações, mas não partiu dele as indicações nem do Bauerman, nem do Goulart, nem do Bruno Oliveira. Os 15 nomes aprovados pelo Carille, nenhum foi contratado pelo Santos Futebol Clube. E aí a grande dúvida: aonde que ficaram esses nomes? Na gaveta de quem? Do Dracena, do Rueda ou do CG? O Carille teria sido boicotado nesse período do Santos Futebol Clube? Porque é muito estranho, né? Cobrar o resultado do Fábio Carille sem dar o mínimo para ele, sabendo de todas as carências do Santos Futebol Clube, não me parece a forma mais correta de lidar com um profissional que, aliás, tirou o Santos do rebaixamento o ano passado no Campeonato Brasileiro. Então tá aí as palavras do Carille.
fica realmente esse ponto para o torcedor entender um pouquinho daquilo que acontece no Santos Futebol Clube e sobre toda a dificuldade que o Santos hoje tem para se reforçar. Vide o caso do Michael. O Michael está sendo cogitado no Santos há quase 30 dias e ainda não foi anunciado como zagueiro do clube. Está muito perto de assinar, deve assinar inclusive hoje o seu contrato, mas olha, são quase 30 dias para o Santos conseguir desenrolar a contratação do zagueiro Michael, que já é um jogador na fase final de carreira, com 33 anos de idade. Então a dificuldade do Santos hoje em contratar é muito grande, é um processo muito burocrático e isso precisa ser revisto se o Santos quiser realmente pensar em algo mais. Agora, vamos falar de contratação? O Carille já disse aí que teve muitas dificuldades para contratar. E o Fábio Bustos me parece que também vai ter. Ele pediu alguns jogadores, um meio-campista, que é o Bruno Pinatares. Inclusive, uma curiosidade sobre o Bruno Pinatares, ele já jogou aqui no futebol brasileiro na Portuguesa, lá em 2015, hein? Então, o Bruno Pinatares já passou pelo futebol brasileiro. Neste momento, ele está no Barcelona. Ele é titular do Barcelona e tem contrato até o final do ano. Então, esse é um nome muito forte. Por que forte? É um jogador barato, é um jogador que o próprio Fabian Bustos levou do Delfim para o Barcelona, portanto, ele carrega o Pinatares como um dos homens de confiança dele e o Santos não teria que desprender de tantos valores financeiros para trazer o jogador. Então, é uma contratação que pode realmente chegar. O Michael está muito próximo de assinar e aí o Santos ainda vai tentar um meia e também mais um atacante, né? Então são essas as solicitações do Fabian Bustos. No mais, o Santos deve contar praticamente com o mesmo elenco que tem em mãos atualmente. O Bustos já tem alinhado isso com a diretoria, que vai receber no máximo de 3 a 4 jogadores, mais o Auro Júnior. O Auro Júnior que foi apresentado no dia de ontem e tem chances, inclusive, de ser titular amanhã. Por quê? O Maddson permanece fora e com isso o Auro Júnior pode realmente jogar pela direita para evitar a improvisação do Vinícius Balieiro. Então, uma das principais novidades do jogo de amanhã é o Auro Júnior. Ele vai para o jogo, tá certo que ele vai ser relacionado para a partida, mas ainda existe uma dúvida se o Auro Júnior começa jogando ou entra no decorrer da partida. Um provável time para a partida de amanhã contra a Ferroviária vai em campo com João Paulo no gol, Balieiro ou Auro Júnior, Kaique Fernandes ou Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, meio campo Camacho, Sandri e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme ou Lucas Braga e também o Marcos Leonardo como centroavante. Este é um provável Santos para o duelo contra a Ferroviária, jogo importantíssimo. A Ferroviária que não vai contar com Guilherme Nunes que pertence ao Santos e a Ferroviária teria que pagar R$500 mil ao Santos para ter o Guilherme Nunes na partida de amanhã. Não vai pagar, a Federação Paulista não vai pagar esse valor ao Santos Futebol Clube, portanto não terá o Guilherme Nunes, o meio-campista, no jogo decisivo na Fonte Luminosa amanhã, 18h30, com transmissão do Varanda Futebol Debate. Lembrando que a Ferroviária também vive um momento delicado. Aliás, eliminada da Copa do Brasil pelo Vasco, o Elano começa a receber muita pressão e para a Ferroviária também é um jogo decisivo se ela quiser pensar em algo mais. Jogo importantíssimo do Peixe, o Santos que tem Palmeiras e Água Santa nas rodadas finais do Campeonato Paulista. Precisa, no mínimo, do empate. Mas a grande verdade é que o Santos amanhã precisa ganhar o jogo. O empate coloca o Santos numa situação delicada. A vitória dá uma tranquilidade um pouco maior para enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras é muito favorito contra o Santos na próxima rodada do Campeonato Paulista. Então, é isso. Muita expectativa para o trabalho do Fabian Bustos, pela estreia do treinador argentino, que deve, com certeza, jogar na linha de 4. Muita gente me perguntando, Marcão, o Bustos pode jogar com 3 zagueiros? Não, o Bustos não é adepto a 3 zagueiros, pode colocar esta formação durante uma partida, alguma situação pontual, mas ele não gosta de jogar com 3 zagueiros. O Bustos gosta de jogar na linha de 4 e aí alternando o meio-campo, ora jogando com o meio-campo mais povoado, ora jogando com mais atacantes,
Ou seja, as mudanças do Bustos sempre são realizadas do meio-campo para frente. Aí ele tem 4 variações táticas, que já falamos muito sobre isso aqui no Varanda Futebol Debate. Tá certo? É isso, meus amigos varandeiros. Não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho ao vivo no programa Santos Total, do meio-dia às 13 horas, com Lucas Rato. Grande abraço, valeu galera, tchau!